nossas aulas de equação do segundo grau, hoje nós vamos falar das incompletas. Mas vamos recapitular aqui quais são as equações completas. A forma reduzida de toda a equação do segundo grau completa, vamos escrever aqui, ó, ela sempre vai estar na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Por exemplo, 2x² menos 6x mais 5 é igual a zero, onde o a é o 2, o b é o menos 6 e o c é 5. Mas elas podem ser incompletas. Elas podem ser incompletas do tipo AC ou elas podem ser incompletas do tipo AB. Como assim AC? Ela só vai ter o ax² mais ou menos o c igual a zero, que é isso daqui que a gente está vendo aqui. E a do tipo AB, ela vai ter o ax² mais ou menos o bx, mas não vai ter o c. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo aqui, x² menos 16 é igual a zero. Essa é do tipo AC, o a é 1. Está implícito aqui na frente. O C é menos 16. O B, nesse caso, não tem. E já aqui, se eu colocasse aqui, ó, 6x² menos 12x igual a zero. Aqui eu tenho o A, que é 6. O B é menos 12. E o C eu não tenho. Então, essas aqui, do meu lado direito, seriam equações incompletas do tipo AB. Do lado esquerdo, equação incompleta do tipo AC. Só que tem uma boa notícia para vocês. Já que todo mundo já aprendeu a identificar, a gente não vai fazer as completas ainda, não é título da nossa série. E as incompletas, a gente só vai focar nas equações do tipo AC. Certo? Vamos focar nas equações do tipo AC. Então, no Geek, ele faz exatamente assim, ó. Prestem bem atenção para que vocês não fiquem confusos. Eles escrevem lá, ax² é igual a k. Ele está chamando esse c de k, mas ele chama esse c de k aqui no segundo membro. Esse K que ele chama lá é o que nós estamos chamando de C aqui. Isso pode variar de autor para autor, de livro para livro, mas cada um tem seu código, mas a maioria escreve os coeficientes chamando de A, B e C. Para quem já ouviu falar na fórmula de Bhaskara, que diz B² menos 4AC é delta, e x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não precisa ficar preocupado, isso aqui é só uma curiosidade. Esses A, B e C, se vocês virem ou ouvirem falar da fórmula de Bhaskara, são os coeficientes A, B e C que nós estamos falando agora. Beleza? Vou apagar aqui essa fórmula de Bhaskara que eu não quero ninguém apavorado com ela ainda. Vamos para as nossas equações do tipo AC. Como a gente vai resolver equações do tipo AC? A gente vai pensar... Beleza, a gente vai pensar como se fossem equações do primeiro grau. Como é que vai ser isso daqui? Vamos falar das equações do tipo AC aqui. Vou escrever a fórmula genérica dela, ax² mais c é igual a zero. E aí eu vou escrever alguns exemplos aqui para a gente resolver. Vamos lá, exemplos. Letra A, vamos lá, letra A. Vou escrever aquele que nós vimos no slide anterior. X² menos 16 é igual a zero. Letra B, a gente vai pegar x² é igual a 169, a questão da casa lá do rapaz. E vamos pegar aqui uma 3x² menos 75 igual a zero. E vou deixar uma letra D aqui para fazer a gente pensar. 4x² mais 100 igual a zero. E essa aqui a gente vai fazer nessa outra página porque a gente vai pensar um pouquinho. Bom, eu escrevi aqui para vocês, ó, recapitulando. Pense como se fosse equações do primeiro grau. Como é que a gente faria se fosse uma equação de primeiro grau? Normalmente tem aquela questão que as pessoas dizem que é para jogar o número para o outro lado. Então, a gente faria isso. Sabendo que ele não joga, a gente soma 16 em ambos os membros. E aí eu tenho esse formato. X² é igual a 16. Quando muda de membro, a gente vai ter que usar a operação inversa, ou seja, quem é a operação inversa da potência quadrada? Raiz quadrada. Então, essa potência vai virar aqui, vai dar
16. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 16, que vai ser 4. E quem seria a solução desta questão? Seria só o 4? Só 4 que eu posso colocar aqui e torna essa sentença verdadeira? X ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado menos 16 é igual a 0. Isso é verdade. 4 ao quadrado é 16, menos 16 é igual a 0. Mas será que só tenho 4? Se fosse menos 4 ao quadrado, todo mundo sabe que vai acontecer isso daqui. E menos 4 ao quadrado vai dar 16 também. Ou seja, quando vocês estiverem respondendo equações de segundo grau do tipo AC, a resposta é sempre dupla, sempre são simétricos, porque como o expoente é par, sempre vai funcionar com a base positiva e a base negativa, porque como o expoente é quadrado, isso sempre vai dar certo. Lembrando que estamos falando apenas de equações do segundo grau. As letras B e C eu vou fazer um pouco mais direto para vocês verem como é que acontece. Aqui é só fazer a operação inversa da potência. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 169, que nós já tínhamos visto que era 13. Só que a solução disso aqui vai ser mais ou menos 13, porque eu ainda não entendi porque é mais ou menos 13. Pense aqui, se você colocar 13 ao quadrado, vai dar 169. Mas se você colocar menos 13 ao quadrado, vai dar também 169. Então, quem é que pode ter respostas elevado ao quadrado igual a 169? Pode ser o 13 e o menos 13. Então lembre-se que nas equações de segundo grau você vai precisar colocar essas duas respostas. E essa aqui da letra C, você só vai ter que dar uma melhorada nela. O que é que vai acontecer? 3x ao quadrado é igual a 75. Lembre-se que eu disse que você vai pensar como se fosse equações de primeiro grau. Você vai dividir ambos os membros por 3, ou seja, vai ficar 75 dividido por 3. Vai acontecer o quê? 75 dividido por 3 dá 25. Pronto, você precisou fazer isso aqui primeiro, como se fosse uma equação de primeiro grau. E agora você vai extrair a raiz quadrada e não esquecendo de dizer que a resposta é dupla. Ela tem uma positiva e uma negativa. Precisa dessa solução? Pensem aí, precisa sim, porque nem sempre vai acontecer ter respostas reais dentro dos números reais. Vamos prestar atenção nessa letra D, que ela veio para essa página de propósito. Vamos lá, continuando. 4x ao quadrado, nós vamos dizer que é igual a menos 100. Subtraindo 100 nos dois lados vai dar isso daqui. X ao quadrado vai ser igual a menos 100 dividido por 4. X ao quadrado vai ser igual a menos 25. E agora vamos extrair a raiz quadrada. E aqui entra a questão. Existe raiz quadrada, ou seja, raiz de índice par. Aqui é 2, ó. De radicando negativo, não existe. Não existe para todo número real, que a gente pode escrever isso na linguagem matemática. Isso traduzido para matemática é assim: não existe para todo número real. Mas como é que você vai fazer a solução? Olha a importância daquela solução. É um conjunto vazio, então precisa ter uma solução sim. Então prestem atenção que nem sempre as equações elas têm soluções reais. E existe alguma solução que não seja real? Existe sim, mas aí já é um outro conjunto numérico que a gente só vai ver lá para o terceiro ano e a depender de qual curso vocês queiram seguir no futuro. Para o ensino médio, até então, os números reais são suficientes para vocês poderem resolver todos os problemas básicos, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.